Pavor no meu quarto. Isso aconteceu quando eu tinha uns 16, 17 anos. Eu ainda morava com a minha mãe e minhas duas irmãs. Minha mãe mora nessa casa até hoje, que é composta por 3 quartos, um ao lado do outro. Eu dormia no quarto do meio com a minha irmã mais nova, que na época devia ter uns 6 anos. Ela estudava pela manhã. Na maioria das vezes, eu a levava para a escola e ainda voltava a dormir quando retornava para casa. Nesse dia não foi diferente. Depois que cheguei da escola, voltei para o quarto e fui tentar dormir. Tínhamos uma cama de casal que ficava contra a parede e de frente para a porta. Me deitei de frente para a parede para tentar dormir, mas algo aconteceu que me arrepia até hoje. Eu ainda não estava dormindo, tinha acabado de me deitar, quando comecei a sentir um ar pesado no quarto e senti como se alguém tivesse sentado na ponta da minha cama. Aquele afundar de colchão. Me virei um pouco para ver e depois disso eu perdi totalmente o controle do meu corpo. Era exatamente como uma paralisia do sono, mas eu nem tinha chegado a dormir ainda. Eu estava acordada, não conseguia me mexer, nem falar e muita dificuldade para respirar. Sentada na ponta da cama tinha uma mulher. Ela foi virando a cabeça devagar na minha direção e ficou me olhando. Ela era muito alta, totalmente desproporcional. Tinha a cor de coisa apodrecida e ela soltava uma coisa muito escura que flutuava pelo quarto, tipo aquelas lâmpadas de lava de decoração. A melhor descrição que tenho para essa mulher é a do bicho-papão do filme Mama. Eu tentava chamar minha mãe, que estava no quarto ao lado, mas não conseguia, e nisso aquela mulher, se é que posso chamá-la assim, ia crescendo cada vez mais, e eu continuava paralisada. Até que, de repente, a porta do quarto se abriu e aquilo sumiu. E voltei a ter controle sobre meu corpo. Era minha mãe que me ouviu chamar por ela. Eu desabei, chorei muito. Minha mãe abriu o quarto todo e fez uma oração para que eu conseguisse me acalmar um pouco. Essa foi a situação que mais me afetou de todas. Foi uma coisa muito feia e real, tão perto de mim. A visão era muito nítida. Esse relato foi enviado no e-mail pela Luana. A amiga da minha mãe. Sempre fui interessada pelo mundo sobrenatural, desde criança, apesar de ter visto algo inexplicável apenas uma vez. Minha mãe, tias e irmãs são muito sensitivas. Minhas irmãs não gostam desse lado delas e preferem fingir que não possuem o dom. Eu e minha mãe, entretanto, somos fascinadas e conversamos bastante sobre o assunto. Tenho uma imensidade de histórias e escreverei aos poucos. Essa história aconteceu com minha mãe. Ela tinha uma amiga muito querida, a Lourdes. Elas sempre brincavam uma com a outra, dizendo que a primeira que morresse viria visitar a outra para contar como era do outro lado. Algum tempo depois, Lourdes acabou morrendo em decorrência de uma doença. Dias depois do funeral e enterro, minha mãe estava deitada, quase adormecendo, e sentiu um vento somente no seu quarto. Ela, ainda de olhos fechados, sentiu alguém chegando perto dela e soprando perto do ouvido. Algo que ela e a Lourdes costumavam brincar em vida. Ela disse que seu cabelo chegou a cair no rosto quando isso aconteceu. Ainda de olhos fechados, minha mãe disse que já sabia quem era e o que queria. Era a Lourdes. Ela não abriu os olhos de maneira alguma. Disse que na hora lembrou-se da promessa das duas, mas sentiu um medo absurdo. Daí a minha mãe disse: Lourdes, sei da promessa que fizemos, mas não estou preparada para te ver. E nem quero. Se quiser conversar comigo, vem apenas em sonhos, tá bom? Minha mãe espírita encaminhou Lourdes para outro lugar, pois ali não era o lugar dela. Isso tudo sem abrir os olhos de jeito nenhum. Acabou adormecendo. Algumas semanas depois, ela sonhou com a amiga. O sonho foi cheio de simbologias. Lourdes pedia à minha mãe que fosse lhe dar um abraço próximo de uma porta, dentro de um quarto. Minha mãe a abraçou, mas cada um dentro de um cômodo, separadas por essa porta, ou seria um portal. Lourdes tentava puxar minha mãe, mas ela interrompia, dizendo que não poderia passar dali, e ela sabia disso. Ela, que até então estava sorrindo, começou a chorar muito, que estava com saudades para minha mãe ir com ela. Minha mãe, nessa hora, sentiu um pavor imenso, dentro do sonho, porque Lourdes não parava de puxá-la para o outro cômodo, e nisso, a minha mãe acabou acordando completamente apavorada.
Ela rezou muito para a amiga, mas continuou tendo outros sonhos ruins, nos quais havia muito triste. Depois de um tempo, com minha mãe sempre orando pela amiga, os sonhos cessaram e minha mãe parou de sonhar com a Lourdes. PS. Também nasci em 2/11. Acredito que esse nosso entusiasmo com o sobrenatural seja esse nascimento numa data tão peculiar. Esse relato foi enviado lá no Instagram pela Janaíla.